Fala galera, tudo bem? Pessoal, eu vim trocar uma ideia com vocês hoje sobre algo que eu estou percebendo e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês também estão percebendo isso, e eu queria dar a minha pequena opinião sobre o assunto, tá? Como todo mundo sabe, a gente que é músico é meio doido por questão de trocar equipamento, testar coisa nova e esse tipo de coisa, né? O que eu venho percebendo ultimamente? A geração mais nova que tá tocando guitarra, a galera que tá começando, e os lugares onde as pessoas vão tocar estão começando a exigir coisas mais práticas, menores, mais, como que eu posso dizer, mais simples, né? Quanto menos equipamento, melhor, uma coisa mais pronta, mais direta, tá? Se a gente for parar pra pensar antigamente, o que você usava? Você usava um set de pedais gigantesco, você usava um amplificador valvulado, um cabeçote, você usava uma caixa 2 de 12, uma 4 de 12, whatever. Hoje em dia, tudo isso tá comprimido numa pedaleira desse tamanho, minúsculo, entendeu? E, consequentemente, é muito mais barato, tá? Você vai montar um set de pedais, cara, jogando por baixo, dependendo do tamanho do seu set e dos pedais que você usa, cara, você vai começar ali na casa de 10 conto, tá? Um set de pedais ali com pedais legais, pedais não de boutique, mas uns pedais de marca boa, Boss, né, pedais legais, uma fonte legal, cabos legais, um bom pedalboard. Aí você vai comprar um cabeçote aí, sei lá, 3, 4 mil reais, mais uma caixa, 3, 4 mil reais. Nessa brincadeira aí, cara, você vai morrer com 20 conto, né? E, cara, é muita coisa pra carregar, o amplificador é pesado, o set de pedais é pesado e tudo mais. Aí a gente entra, né, no fator China, né? Igual eu brinco com o pessoal, Deus criou os céus e a terra, o resto foi feito na China. Cara, é um negócio que, tipo assim, eles conseguiram atingir um nível de tecnologia e de custo-benefício que nunca tinha sido atingido antes, a gente não sonhava com isso antes. E isso acabou estragando o mercado. Por quê? Vamos falar aí de 5 anos atrás, mais ou menos, tá? Com o ápice dos mercados de usados ali, em redes sociais e tudo mais, aqueles grupos que a gente fazia de venda e de troca de pedais, de amplificador e tudo mais. Você ia comprar um overdrive? Legal, pra você achar um overdrive de 250, 300 reais, tinha que ser um pedalzinho usado, né? Às vezes ali já meio surradinho, já com um certo tempo de estrada. Você tinha que correr atrás de um pedal, achar alguém que estivesse vendendo, porque comprar novo era muito caro e tudo mais. Aí entraram as empresas brasileiras fabricando pedais brasileiros. Já ajudou muito, porque a gente já estava conseguindo achar pedais ali de overdrive, pedais mais básicos das marcas brasileiras, ali na casa dos seus 250, 300 reais novos. Ok, isso já deu uma balançada. Pô, se eu vou comprar um de 300 reais aqui, usado, eu posso comprar um de 300 novo? Eu vou comprar um novo. Ok, mas ainda tinha aquela parcela de galera que gostava de pegar aquele pedalzinho porque ele queria aquele pedal específico, mesmo que fosse usado. Ok, então o mercado brasileiro deu aquela aquecida, a gente viu grandes marcas tipo Furman, Darta, várias empresas que estavam fabricando pedais aqui e várias pessoas que fabricam pedais assim em casa e tudo mais e vendem em quantidades bem pequenas, mas acabam vendendo, né? Aqui na cidade vizinha, a minha, tem o Adriano da Zanin FX, ele faz clones de pedais para poder revender, mas assim, ele faz na casa dele, é uma coisa, ele não tem uma empresa, entendeu? Não tem uma marca gigantesca assim para poder fazer revenda. Ele fabrica pedais, ele é um hobby dele, ele faz e são pedais legais, tanto que eu tenho até alguns. Aí a gente teve a nossa querida e maravilhosa Cube Baby. Ali a chave virou, tá? Porque ali a gente tava falando de uma pedaleira de... Cara, na época, eu lembro quando a Cube Baby saiu, a gente tava falando de papo de 150 reais. Aí ela teve aquele boom, né? Subiu o preço dela, a galera tava vendendo ali na casa de 200 e pouco, você conseguia achar nos AliExpress da vida. E aqui no Brasil, com nossos maravilhosos doações governamentais, né? Que a gente faz pro governo, por livre e espontânea pressão, ela tava chegando ali na casa dos seus 350 reais, tá bom? Então, assim, ela foi um game changer. Por quê? O que a gente tinha de pedaleira na época dela, tá? A gente tinha a G1 On da Zoom, de pedaleira de entrada. A gente tinha a Mower GS100, né? Que já era uma pedaleira chinesa, mas assim, ainda era uma pedaleira aos moldes do Velho Testamento, uma pedaleirazinha ali
mais barata, mas ainda uma pedaleira mais completa. E a gente tinha, o que mais? Acho que nessa faixa de preço que me vem à cabeça agora seriam as duas, as mais famosas, né? Aí a gente tinha as pedaleiras mais antigas, né? A Boss ME25, a ME70, que mais? A gente tinha GT6 da Boss, a gente tinha as Pod HD300, só que elas eram pedaleiras mais antigas, mas de um valor bem mais alto. Aí vem aquela mesma comparação que eu falei no começo do vídeo. Se você for parar pra pensar, você prefere comprar uma pedaleira nova por... vamos colocar aí, você comprasse ela aqui no Brasil pelo Mercado Livre, já com todos os impostos, a coisa toda, e o vendedor ganhando umzinho em cima, de R$300. Você prefere comprar uma pedaleira de R$300 nova, tá? Não vem ao mérito agora se vale a pena ela ou a Boss. É pesquisa de mercado, é o que as pessoas veem antes de comprar uma pedaleira. Pra gente que já é macaco velho, você já testou 350 pedaleiras, uma porrada de pedal, aí você sabe a diferença do timbre, do DSP, disso, daquilo, aquilo outro. Cara, a gente já gastou um rio de dinheiro pra gente poder chegar na opinião que a gente tem hoje em dia. Eu tô falando a galera que tá começando, que tá pesquisando ali vídeo no YouTube pra ver qual que é a primeira pedaleira que eu posso comprar, o que eu posso resolver a minha vida agora que eu tô estudando, ou que eu quero só tocar na igreja. É pra essa galera, querendo ou não, que acaba movimentando o mercado, né? Então você vai preferir uma pedaleira de R$300 ou você vai preferir uma pedaleira de 10 anos atrás, uma ME25, que a galera aí vende a 750, 800, tem doido pedindo R$1.000 no ME25. Você me desculpa, se você tá vendendo um ME25 por R$1.000, meu amigo, eu não tenho nem o que falar pra você, você me perdoa, é loucura. Tá? É uma pedaleira de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, se eu não me engano. Eu não tenho certeza do que eu tô falando agora, mas eu acho que essa pedaleira é de meados de 2010, se eu não me engano, ou até um pouquinho antes, tá? Então assim, a gente tá falando de uma discrepância de mercado muito grande, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo, tá? Esses dias. Eu peguei essa menininha aqui, ó, peguei esta pedaleirinha da Zoom, tá? O que acontece? É uma pedaleira ruim? Não. É uma pedaleira muito boa, é uma pedaleira de entrada da Zoom, a gente sabe disso, né? Mas é uma pedaleira que tem um timbre muito legal. Eu adoro os pré-amplificadores das pedaleiras da Zoom. Cara, isso desde aquela G2 Zoom UT, se eu não me engano, que era aquela primeira que saiu com o visorzinho maior, que tinha uma interfacezinha, né? Antigamente era só os números e você ia coxando o botãozinho. Quer ver? Eu até tenho uma aqui que um amigo me emprestou pra fazer vídeo. Antigamente esse aqui era o padrão da Zoom, né? Você tinha o visorzinho, a chavinha que você controlava qual efeito você queria editar, e aqui o botãozinho de mais e menos. Nesse caso aqui o botão de mais, não, é o de menos, já faleceu. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo com essa coisinha aqui pra vocês terem noção do poder que o Impulse Response pode fazer numa pedaleira dessa, tá? Mas voltando ao assunto, desde essas primeiras Zoom G2, o pré-amplificador da Zoom já é algo que assim me agrada muito, muito mesmo. O algoritmo que a Zoom usa para os amplificadores é muito bom. Só que daí a gente para pensar, uma Zoom igual essa minha aqui, a galera tá pedindo no mercado de usado, cara, coisa de 450, 500 reais. Alguns doidos, novamente, 750, 800 reais. Cara, você me desculpa, você não vai vender isso aqui por 800 reais, mas nem que a vaca tussa, tá? Só que, o que acontece? Vem aquela pesquisa de mercado novamente. Agora, na Black Friday, eu comprei uma Black Box e comprei uma Valeton GP5. Eu paguei na minha Black Box R$250, 252 para ser mais específico. E eu paguei na minha GP5 350, se não me falha a memória. Eu preciso dar uma olhada no aplicativo do AliExpress, mas R$350. Aí entra aquela pergunta: para quem quer uma pedaleira para resolver a vida, você prefere pagar 450 em uma Zoom G1 X4, que é, cara, querendo ou não, isso daqui saiu na época da Zoom G5N. Tamo falando aí também de uns 8 aninhos de idade, né? Uma Zoom dessa daqui, se não for um pouquinho mais, você prefere pagar numa pedaleira usada ou uma tecnologia mais antiga esse valor, ou você prefere pagar R$250 numa Black Box que hoje em dia já consegue carregar capturas NAM, você converte para N3, mas você consegue carregar capturas NAM, você já tem Pulse Response, você tem um aplicativo para você poder editar pelo celular, você tem, ela funciona como interface de áudio, ela grava direto no celular,
Você consegue soltar backing track via Bluetooth para você estudar com fone de ouvido. Você entendeu a diferença? A Zoom, ela é só uma pedaleira. Você vai montar os seus timbres e acabou. Acabou. Você não vai montar mais nada nela. Se você precisar de um aplicativo... Gente, eu tenho aqui... Meu PC não é um PC da NASA, mas, pô, é um PCzinho legal, a configuração legal. Cara, roda meus jogos, as coisas tudo aqui. Então é um PC... Cara, honesto. Meu, pra eu conseguir fazer essa pedaleira conectar no PC foi um parto, entendeu? Eu tive que ver vários tutoriais no YouTube porque ela dava um erro por causa do Windows 11, porque o software não foi desenvolvido pro Windows 11. Você tem que rodar o aplicativo em modo de compatibilidade usando como administrador e uma caralhada de coisa pra você poder editar os timbres da pedaleira. Você entendeu? A interface dela é intuitiva, é fácil, relativamente fácil de mexer, mas é chata. Você não tem blocos de efeitos. Você seleciona ali, no bloco 4 aqui eu quero colocar um efeito, legal. Ela tem uma lista de efeitos. Se você tá ali no meio, você quer um efeito que tá no meio daquela lista, você vai ter que passar, meu irmão, um por um essa bagaça, até você chegar no efeito que você quer, entendeu? Faz o quê? Faz uma semana que eu tô com essa pedaleira aqui. Querendo ou não, ela tem um timbre muito bom, mas... Esse tipo de coisa acaba te desanimando a mexer na pedaleira. Eu acabo mexendo mais na Black Box, você entendeu? Quando é uma pedaleira que te oferece uma qualidade absurda, aí a gente tá falando de outros 500. Pra mim, a Tonex, eu tenho um pedalboard com a Tonex. Pra mim, a Tonex é o mesmo problema aqui da Zoom. O software é chato de mexer. Passar os timbres para ela é chato. Você colocar, tipo assim, se você precisar fazer uma regulagem, alguma coisa um pouquinho mais fina e você não tiver no PC, cara, você fazer isso na tela da Tonex é um pé no saco. Só que assim, a qualidade que as capturas daquele treco entrega é fora da casinha, é outro nível, é outro patamar. Então ela acabou fazendo sucesso pela qualidade, não pela usabilidade, entendeu? Então assim, onde eu quero chegar com toda essa conversa? Galera, vamos ter um pouco mais de noção, tá? Eu tô vendo vários anúncios, vários, não é um, não é dois, vários. O pessoal quer vender as coisas usadas, né? E a pessoa vai lá e compra um pedal, um Pure Sky. Cara, tá R$130 um Pure Sky no AliExpress, 130. A pessoa quer vender a parada usada, já com marca de uso, os Cambau A4, na OLX da vida. Eu não sei nem se pode falar OLX aqui no YouTube, o nome das marcas, se não puder, sei lá. Mas eles querem vender na OLX. Cara, por R$250. Mas é um bom overdrive. Cara, qual que é o sentido disso, velho? Não, sabe, não entra na minha cabeça. Então, assim, a gente tem que se atentar muito, principalmente quem tá começando. E isso agora que eu vou falar é mais pra quem está começando. A galera mais da antiga, eles já sabem o que querem, já sabem o que gostam, já sabem do que precisam. Tá? Quando você tá começando, hoje em dia a gente tem uma infinidade de coisas pra gente poder usar. Uma coisa assim que todo mundo me pergunta, cara, é uma pergunta que eu recebo frequentemente aqui no canal. Wesley, o que você acha que compensa mais? Eu pegar uma Pod HD 500 ou eu pegar uma Valiton GP200? Porque as duas estão mais ou menos no mesmo valor. Cara, a HD 500 é um tanque de guerra, tá? As pedaleiras antigamente, elas... Pod HD 500, a Boss, a GT10 e a GT100, que é, né, foi o meio o espaço ali de tempo que as pedaleiras estavam tentando substituir os rigs completos. O que é um rig completo? Um set de pedais, um cabeçote, uma caixa, microfone e o microfone indo para mesa de som, tá? Você pode achar que não, mas microfone faz parte do seu rig de guitarra. Por quê? Se o seu microfone for ruim, ou se você ficar dependendo de microfone da casa, você pode ter um puta de um amplificador animal. O seu som vai ser uma merda, tá? Porque o que manda o som pro PA é o microfone, tá? Então considere que o microfone também faz parte do seu rig de guitarra. Eles tentaram as pedaleiras mais antigas tentaram substituir tudo isso para poder abrir uma fatia de mercado para coisas mais compactas. Por quê? Ao invés de você levar toda essa tralha, você levava uma pedaleira. Você arrumava um bagzinho pequenininho, levava sua guitarrinha nas costas, pedaleirinha, no máximo um fone de ouvido para você poder tocar com retorno no fone. Acabou. Era o que acontecia e resolvia a vida de todo mundo. Aí vem todo mundo, mas vale mais um HD 500 ou uma Valiton GP200? A era da HD 500, da GT100, da GT10, da Boss, as empresas estavam tentando convencer a galera old school
que a pedaleira era o futuro. Então elas eram extremamente bem construídas, os foots eram extremamente resistentes. Se precisasse acontecer uma substituição de peça, você ia na casa ali de eletrônica da sua cidade, do seu bairro ali, você conseguia a peça para pedaleira, entendeu? Porque assim, os circuitos dela eram mais simplificados, entre aspas, né? Hoje em dia, com a miniaturalização, ou palavrinha chata de falar, das coisas, tudo ficou um pouco mais voltado pro custo-benefício, pra economia, né? Vamos falar o português rasgado. Tá todo mundo tentando economizar de tudo quanto é jeito. Por quê? Se você produz um produto barato que compete com um mais caro, a sua margem de lucro é maior. Então a gente tá falando de uma GP200 competindo com uma HD500, tá? É como se você fosse falar pra mim da GP200 competindo com uma Helix, só que mais antiga. Você entendeu a discrepância da coisa? Então assim, a HD500 tem uma tecnologia muito mais antiga? Tem. Ela não tem Pulse Response, ela não trabalha com captura, só que assim, as simulações de caixa que ela tem são ótimas. As simulações de amplificadores que ela tem são maravilhosas. Os efeitos, delay, reverb, esse tipo de coisa são ótimos, tá? Na época não tinha essa onda de shimmer, do escambau A4, então não tem essas coisas muito psicodélicas nessas pedaleiras um pouco mais antigas. Os oitavadores não eram lá aquela coisa, porque assim, vocês têm que entender que o oitavador, tipo POG ou coisas do gênero, ele é um pedal extremamente cara, é praticamente um mini PC dentro do corpo de um pedal, porque ele precisa entrar com o seu som, ele vai processar uma oitava para cima, processar uma oitava para baixo, mandar o seu som seco, e ele precisa processar tudo aquilo em tempo recorde para ele poder não dar delay no som. Por isso que esses pedais são tão caros. Você nunca vai ver um AMI chinês, você nunca vai ver um drop tune chinês, você nunca vai ver um POG chinês, e se vê, ou é uma cópia descarada dos originais dos Digitec da vida, ou o POG da Electro Harmonix, né? Ou é horrível, é simplesmente inutilizável. Eu comprei aquele pitbox pra eu poder testar, gente, o negócio tão dele é absurdo, é horrível o pedal, horrível. É tipo assim, pra ser ruim ainda tem que melhorar muito. Então assim, atentem-se ao que você precisa. Wesley, eu preciso viajar pra tudo quanto é lugar, a pedaleira vai tomar porrada, vou pegar avião, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, considere uma pedaleira ou uma top de linha das mais novas, ou considere uma das mais antigas. GT100 e HD500 são as melhores opções que você vai ter, tá? Então considere uma dessas, porque elas vão aguentar muito, mas muito mais porrada do que uma pedaleira atual. Você pegar uma GP200, botar na estrada, a gente tá falando de tela quebrando, eu já vi vários relatos disso, por isso que hoje tá tão na moda aquelas proteções de acrílico pra pedaleira, né? Porque elas são mais sensíveis a pancada, esse tipo de coisa. Então assim, vocês vão... uma GP200, a tela pode dar problema, foot dá problema, esse tipo de coisa dá problema, alguma atualização dá pau, entendeu? Porque, querendo ou não, elas são produtos... cara, vai ter um monte de gente que vai me esculhambar por causa de eu falar isso, mas são produtos inferiores em questão de construção. Questão de som, aí eu acho que já vai particularmente de cada um. Por quê? Cara, você consegue tirar um puta timbre de, sei lá, de uma pedaleira aí de 300 reais, e vai ter nego com pedaleira de 10 conto que não faz a menor ideia do que tá fazendo, entendeu? Então assim, timbre tá aqui, ó. Tá no teu ouvido, tá em você entender o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. Você tem que entender que o timbre, o destino é o que vai agradar o seu ouvido. Para você chegar lá, você precisa ter conhecimento para fazer o caminho até chegar no timbre que o seu ouvido quer, entendeu? Basicamente esse é o resumo de timbre. Ok? Galera, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu sei que foi completamente fora de contexto do que eu posto aqui no canal, só que assim, é algo que eu tô vendo ultimamente que realmente tem me assustado um pouco, então eu resolvi falar aqui, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de comércio de usados, o que vocês acham das pedaleiras novas que andam saindo, e na opinião de vocês, agora pra galera aí já mais old school, o que vocês estão achando do cenário musical atual relacionado a equipamentos? Porque assim, realmente o salto foi muito grande e há anos atrás a gente não tinha, nem sonhava com a quantidade de equipamentos que tem saído hoje em dia. Antigamente era um pedalzinho ou outro que saía, a gente via e você ia ver a roda de amigo inteiro tava comentando sobre o lançamento do pedal, tá? Então assim, deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Isso ajuda muito, e fiquem com Deus e até a próxima.